Olá! Você que chegou aqui, você provavelmente está procurando alguma marca sobre médico que você viu muito padronizada, aquelas logos que são mais ou menos assim, e a gente vai ter que chegar numa dessa daqui, que é totalmente diferente, é mais minimalista, é mais humana e principalmente sai daquela coisa de padrão médico anos 90. Eu sei que está preocupado em não ser mais um médico e ser o médico, principalmente porque você é o médico da sua família. Então, trazer tudo isso para a marca é muito importante. E eu estou aqui para te mostrar como que a gente fez dela sair desse marasmo para ser uma marca diferente. Então, nesse vídeo eu vou te explicar cada detalhe, como é que foi pensado e como que a gente saiu de uma marca de urologia, que às vezes as pessoas colocam o piu-piu ali ou uma coisa diferente, para ser uma marca que é representável, que a gente consegue colocar num timbrado, alguma coisa assim, as pessoas consigam entender, então, e consigam abraçar mais o médico. Por quê? O médico tem que ter uma parte muito cuidadosa. Ele trata de relacionamento com o seu paciente. Diferente de clínica, por exemplo, que a pessoa vai pela clínica porque às vezes tem aquele médico, tem aquela especialidade, o médico ele tem que ser uma coisa mais contato. Então, diferente de todas as marcas que a gente está mostrando aqui nessa série, é uma coisa mais direta com a pessoa. Então, a gente tem que entregar muito mais humanização. Então, qualquer marca de médico, dentista, advogado, você tem que ver o outro lado da história também. Quem que vai receber essa marca imediatamente, não um subjetivo. No caso do urologista, imagina que a campanha Novembro Azul, você já deve conhecer, todo novembro, homens a partir de 40 anos têm que fazer exame. Então, pelo menos deveria. Se você não está vendo esse vídeo aqui, se tem mais de 40 anos, faça o exame de urologia. Por quê? É um contato, é uma coisa tão íntima como também a mulher tem, o homem tem, mas nesse caso é muito específico. Você tá vendo que você tem que cuidar da próstata, tem que cuidar de alguma coisa, você tem que ter um contato. Então não pode ser qualquer médico, não pode ser um médico chatão, aquele que é mais arrogante, tem que ser um médico mais gente boa. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que a gente consegue entregar isso sem precisar gritar, sem precisar falar, ah, eu sou o especialista nisso, venha no meu consultório. É diferente. Se você acompanhar o Diogo Pérez, então se você me segue nas redes sociais, David Bargão em todas, tá? Se você me segue, você vai ver que eu tô colocando depoimento do Diogo Pérez que ele fala justamente isso, de entender o outro lado da história, o outro lado que é como que o paciente vai receber essa informação. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você sabe que eu faço em todos os vídeos dessa série, vamos pesquisar. Logo médico. Então, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você caiu, você pesquisou a mesma coisa que eu estou fazendo, caiu nos logos médicos padrões. O que, que é? Estetoscópio ou logo da medicina. Qual que é o problema de um logo desse jeito? É muito genérico. Tá vendo? Que a medicina ela é um campo muito amplo. Então, se eu colocar aqui o médico é médico, acabou. Então, não vai funcionar direito. Agora, se eu coloco urologista, logo médico urologista, você vê que também, ó, vai muito pro padrão de um pouco da marca, um pouco do negócio, mas não tem uma marca que se destaque mesmo, que fala assim, poxa, é uma marca que a gente consegue conversar com ela, que consegue ser diferente. Então, fica muito preso ao comum, tá? Eu tô falando de aqui especialista em urologista, mas você vai ver que aqui nessa série vai ter um monte de vídeos de outras especialidades. Tem de gastro, tem de pediatria, tem de outras especialidades, tá? Vamos lá. E aí, uma das coisas que você tem que entender, que eu vou mostrar aqui no Illustrator, que principalmente tem que ter um pouco, né, da parte do corporal, da parte humana. Então, o que, que a gente tem que fazer? Não pode cair no marasmo de só desenhar a torta direito e achar que tudo vai se encontrar. Não. Primeiro, tem que entender um pouco de anatomia. E anatomia, nesse caso do rim, o urologista é mais do rim, tá? Ele cuida da próstata, as coisas assim, mas é mais do rim. E é um dos mais cuidadosos porque também serve para mulher. Então, geralmente você tem que estar preocupado com isso. Se você colocar só para homem, ah, só tô focado na próstata lá, você vai perder muito paciente porque mulher também quer ter contato. Mulher também precisa, às vezes que tem uma pedra no rim, ela vai no urologista. Então você tem que entender que é uma especialidade que abrange os dois lados. Muito mais homens, mas tem bastante mulher que vai por problemas justamente no rim, no canal, essas coisas assim que possa ter. Vamos falar do rim, tá? Que é a especificação dele, e ele faz cirurgia até disso, tá? De pedra no rim, essas coisas que acontecem normalmente, você sabe, você tá no Brasil, você sabe que isso é mais corriqueiro, que a gente come muita coisa com sal. Vamos lá.
Aqui, eu tive que analisar a anatomia mesmo, como é que funcionava, como é que vai, cada ponto, cada elemento, para que nada fuja do local. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esse desenho. Ó, como que eu consegui desenhar? Fui desenhando o rim, exatamente como foi proposto, como que é o rim normal, é uma sequência daqui. Só que eu estava tentando, de alguma forma, colocar DIP, porque é Diogo Pérez. E se for ver, são dois rins, né? Nós sabemos que são dois rins, são um lado direito e lado esquerdo. E eles, de uma certa forma, eles formam um D, se eu conseguir colocar aqui, e formam um P. E aí eu fui juntando as informações. Eu fui primeiro trazendo desse formato que eu vou aumentar para você expandir. Então, trazendo esse formato, logicamente, não fica nesse daqui, já estava um pouco mais alinhado com o rim, mas não estava anatomicamente perfeito, né? Porque tem um canal assim, então não ficava. Só que já dava para entender que é o DIP. E uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente fala que é subjetivo, que a gente sempre alcança, tá? É colocar a marca de uma forma um pouquinho virada. Então vou estar aumentando aqui para você ver a mesma coisa que eu, um pouquinho virado. Então o que a gente consegue fazer? Um D de Diogo e um P de Pérez. O nome dele é Dr. Diogo Pérez, urologista. Então a gente consegue colocar isso de uma forma muito fácil das pessoas entender que ele é bom em rins, né? Porque é uma forma. Daí a marca dele, conforme eu vou colocando os materiais, eu tive que deixar um pouco mais arredondada. E aí, por que eu deixei mais arredondada? Tá, uma coisa bem importante. Lembra que eu falei uma das primeiras coisas, ter mais contato com as pessoas gostarem do médico, porque é um médico que geralmente é para um tratamento, é para uma coisa que tem que acompanhar, não é 6 meses, é uma coisa de um ano, então possa ser que tenha mais membros da família. Então acaba sendo quase um médico da família, porque se uma mãe, por exemplo, tem, provavelmente o filho vai ter e vai indicar para a família, então acaba sendo isso porque tem esse contato ali. Então, de uma forma ou de outra, se colocar mais arredondado, tá? Se deixa mais amigável. Você mais abraça as pessoas. Você pode ver que a maioria das logos médicas, de clínicas médicas, de institutos médicos, são mais arredondadas, porque dá um abraço, dá um aconchego, sabe? A gente está conversando. E aí, é justamente nessa parte que as pessoas erram, porque o logo mais quadrada, quando a gente coloca uma situação de uma logo mais fechada, mais quadrada, ela fica muito morta, vamos falar assim. Até é estranho falar quando a gente tá falando médio, mas ela fica muito fechada, né? Caixão é quadrado praticamente. Então, se a gente colocar uma coisa mais redonda, a gente tá levando um pouco mais de vida para essa pessoa, mais de contorno, caminhos, entendeu? É subliminar. E uma das coisas que eu gosto de colocar nas marcas, até essa é a logo que ficou final, tá? Essa é a logo aprovada. Teve algumas alterações, algumas coisas que a gente foi corrigindo, né? Deu processo, por exemplo, passar a faixa aqui, passar essa linha que tem esse cruzamento para mostrar que é infinito, né? Para mostrar que você vai acabar cuidando sempre, que é letra em caixa baixa. Em vez de eu colocar tudo em caixa autona como se fosse um placar, um luminoso, eu coloquei em uma conversa. Lembra o seu WhatsApp? Você está com o seu WhatsApp aberto ali, você não vai ficar gritando com a pessoa o tempo todo. Então, quando você conversa, é muito mais receptivo. Então, o urologista, e é esse meu ponto que eu gosto de colocar, eu indico você, quando a gente coloca em caixa baixa, a gente está conversando. Quando a gente coloca em caixa alta, que é o urologista, é autoridade no assunto. Então, toda vez que a gente colocar a especialidade dele, a gente está falando de autoridade. Então, para você não colocar um piu-piu lá, uma coisa mais errada, pensa que toda vez, o seu nome pode ser até em caixa alta, dependendo do que você gostar, se você é uma pessoa mais séria, se você é uma pessoa que precisa realmente. Você é muito tímida, por exemplo, às vezes uma caixa alta funciona, tá? Então a gente sempre tem que deixar esse equilíbrio. Uma caixa alta para quem quer mostrar autoridade e uma caixa baixa para quem tá conversando. Então ele já é carismático, tá? O Diogo é muito gente boa, muito carismático. Vai lá no meu Instagram que você vai ver um pouco do vídeo dele. Me acompanha também, que ele sempre tá comentando os meus posts lá. Tem que ser algo que ele é. Então sempre tem que representar um pouco o médico. Então você pode ver que o Diogo mesmo, ele é muito gente boa, gosta da roça, gosta de pescar, gosta de fazer as coisas. Então tinha que ser uma logo mais humana. A gente tem que trazer a humanidade para onde se fala de dor. Então, por mais que a gente está brincando, a gente está falando aqui com a logo já pronta, é uma coisa bem séria. Quando a pessoa vai procurar ele, nunca é que tá bem. Geralmente é que tá resolvendo um problema. Então a gente tem que deixar o mais amigável possível. E o tom de azul é porque
ele já trata mais homens, tá? A gente tá falando, tem mulheres também, mas já trata mais homens. Mas ele é muito também de conversar, de gostar de azul. Ele veste bastante azul, né? Porque o jaleco, a situação de cirurgia, então ele grava vídeo às vezes com o jaleco azul, então a gravata às vezes dele tá azul. Então peguei uma coisa que tava muito intrínseca nele, muito colocada nele, para que deixasse muito mais funcional ali a aplicação. E aí, falando em aplicação, vamos para outra parte, que é a marca dele. Já pulei uma etapa aqui, mas a marca dele, quando a gente está falando de minimalismo, você está provavelmente acompanhando, você procurou aqui porque você quer uma coisa mais minimalista. Não quer aquela coisa lá que vem da medicina. Uma marca mais minimalista é isso. A gente está conseguindo trazer informações sem precisar gritar. Ele, por exemplo, provavelmente, Diogo Pérez aqui, se ele fosse qualquer outra coisa, ele fosse cardiologista, eu tinha que fazer outro remodelamento de marca. Então, como ele é urologista, cabe essa marca perfeitamente, encaixa no que realmente ele precisa. Então, a gente está conversando com uma pessoa que ela é funcional. A gente está falando de uma marca que ela é funcional. Aplicado ela numa parede sozinha, ela vai funcionar do mesmo jeito. E aí, a gente tem a explicação, para ser mais minimalista, dinâmica e sempre a mesma. Porque, por mais que a gente inverta ela, né? Se eu colocar 360 aqui, vai estar a mesma coisa. Então, vou mudar aqui para você ver, ó. Tá a mesma coisa. Diogo Pérez. Tá vendo? Tá o mesmo jeito. Então, a ideia é que a gente consiga inverter, que a pessoa consiga ver, porque é um formato de você agradar as pessoas sem ela saber o porquê. E aí, nas aplicações, tem um pouco que eu falei da letra D, da letra P de Pérez, né? Aqui tá errado, mas é a letra P, se a gente inverter a mesma coisa. Os fins de parceria, porque ele é muito, às vezes indica, né? Faz cirurgia de outro, por exemplo, médico, alguma coisa assim, porque ele é especializado em linha robótica. E o tratamento. Então, sempre que a gente fala de caminhos, a gente tem que sempre falar que também são tratamentos. Então, trazer isso para a marca são formas subliminares da pessoa entender que você é confiável. A gente tem que sempre trazer a confiança, porque para fazer o paciente cumprir todo o tratamento é chato. Então, uma das conversas que eu tenho com meus clientes, como é que eles fazem para que o paciente siga o tratamento, porque às vezes não é só remédio, tá? Às vezes um hábito alimentar, uma coisa que ela tem que fazer, que possa modificar. Até ele é muito gente boa, ele fala assim, ó, o problema não é tomar cerveja, o problema é o quanto você toma. Então, é uma brincadeira que você fala, pô, tem sentido, se você tomar muito, uma hora você vai ter por causa disso, mas você tem que equilibrar nas outras coisas. Então, acaba sendo um amigo, né? Um confidente, porque você vai no urologista provavelmente porque aconteceu um problema, você tem que resolver. E aí a gente cria situações de a paleta ser mais azul, ser mais habitável, ser mais, principalmente, aplicável. Porque depois, nas outras semanas, eu vou colocar outras marcas que eu fiz justamente do Diogo também, tá? E a marca dele, da esposa dele e da clínica que ele está construindo se baseiam nessa principal. Porque fica mais orgânico a gente se relacionar com tudo. Porque como eles trabalham juntos, é mais fácil tudo se conversar. Tudo conversar ali e funcionar. Então aqui está um modo, por exemplo, de a gente entregar a marca, ficar uma marca que seja bonita e leve, porque a gente está falando uma coisa que é pesado, dor é sempre pesado. Então, se você é médico, se você é dentista, uma coisa, pensa que dor é sempre pesado, você tem que aliviar até no primeiro contato com o cliente, você tem que deixar o mais leve possível, porque ele já está sofrendo, então você não vai ter como resolver o problema imediatamente, mas tem como deixar mais alegre, pelo menos. Então, um azul mais bebê, que a gente pode falar, então tudo relacionado praticamente com água, reparou? A gente não está gritando aqui, mas praticamente a pessoa toma mais água. Então aqui a gente imaginou uma parede, por exemplo, do consultório dele, e é isso, essa é a campanha, essa é a marca do Diogo Pérez, que é uma marca diferente do que você está vendo, por exemplo, de urologistas por aí. E é bom você saber que tem outras formas de ver. Se você quer uma marca desse jeito, pensada, todos os detalhes, como é que vai ser aplicada, como é que a gente vai colocar ela no mercado, você vai ter que ir no link aqui, ó, tá aqui desse lado. Desse lado aqui pra gente conversar, tem um QR Code, mas tem um link abaixo também, se precisar também. Se inscreva no canal, porque toda semana eu tô colocando vídeos aqui sobre alguma marca, sobre alguma coisa que está acontecendo para você entender como é que funciona esse mercado. E também, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, comenta aqui o que você quer ver mais, qual outra marca você quer tipo, porque é uma forma de eu mostrar para você como é que é feito e como pode sair dessa mesmice da medicina, porque eu sei que cansa ver as marcas todas iguais e faz toda a diferença um médico que tem uma marca diferente. Quando você vê uma marca com um médico com uma marca diferente, você fala, poxa, esse aqui investiu em marketing, isso aqui tá investindo na própria carreira. Se você gostou desse vídeo, só espero que você dê um joinha e agradeço por tudo, agradeço por ter ficado nesse vídeo. Te vejo na próxima. Até mais!